2-1 do Vozão de virada, né? Um jogo emocionante, vamos dizer assim, né, para o torcedor do Ceará, que teve aí um desfecho positivo, né? Uma vitória de virada, como eu falei, o Ceará leva o primeiro gol ali da Chapecoense no início no início não, mas logo no começo da partida, né? Assim, na primeira metade do primeiro tempo e depois o Ceará já no fim do primeiro tempo empata. E aí o roteiro emocionante, né, do jogo se dá justamente pelos acréscimos dessa partida já na segunda etapa, né? Uma Chapecoense que faz o gol, né, o 2-1, o que seria o gol da vitória da Chapecoense nos acréscimos ali do segundo tempo. Esse gol ele é anulado, né, por impedimento, e minutos depois, aos 52 minutos do segundo tempo, um contra-ataque, né, onde o goleiro Richard, de forma até inteligente, repõe a bola ali no tiro de meta rápida, né, faz um lançamento. O Ceará engata o contra-ataque com o Eric Pulga, que chega ali na grande área, sofre pênalti, e o Saulo Mineiro faz o gol da vitória aí, praticamente no apagar das luzes, né, Léo Fortinelli? No último lance, assim, realmente que dava para o Ceará buscar essa vitória. Mas, Léo, antes até de pedir para tu analisar a partida, eu queria que você falasse do atual momento do Ceará, né? Especialmente nessa Série B. É um time que recentemente foi eliminado na Copa do Brasil, isso, claro, repercute até de maneira negativa, né? Por ter sido eliminado pelo CRB, que é outra equipe de Série B, né? E havia uma expectativa do Ceará passar na Copa do Brasil, mas falando de Série B, é um Ceará que já está 5 jogos sem perder. Desses 5 jogos, foram 3 vitórias. Consegue essa boa vitória, né? Que a gente vai analisar contra a Chapecoense dentro de casa, com um roteiro emocionante. E já encostou no G4, né? O que era um Vozão começando a Série B de maneira preocupante, né? Na parte de baixo, parece que já está se recuperando, né? De fato, o foco e o grande objetivo do Ceará vai ser buscar esse acesso e realmente já se colocou na briga, né, Léo? Então, fala um pouco desse atual momento do Vozão, que de fato já manda um recado para as outras equipes que sim, vai brigar por esse acesso. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Atos. Todo mundo aí ligado no 45 minutos. E é um Ceará que conseguiu um resultado importante, mas é um Ceará que é engraçado, né? A gente tem aquela... São coisas que você analisando de fora, a maioria das pessoas que não acompanha de tão perto, quando vê a pontuação, quando vê o desempenho, não consegue entender a razão da pressão vivida pelo Ceará, né? Então, assim, o Ceará é um time que, se você analisar friamente a campanha na Série B, né? São 3 vitórias, 3 empates e só uma derrota, né? E naquelas condições que perdeu para o Mirassol, né? Tava perdendo de 2-0, reagiu, empatou ali, poderia ter feito o terceiro gol e ali numa falta ali no finalzinho do jogo, leva um gol ali nos acréscimos. E era um time que era muito próximo de não ter nenhuma derrota, de estar invicto ainda na Série B. Só que os jogos que o Ceará perdeu, né, em especial na Copa do Brasil, os 2 para o CRB, foram jogos com um desempenho muito preocupante. O Ceará é um time que oscila muito para baixo. Você pega poucos recortes do Ceará de uma oscilação muito positiva para cima, um resultado, uma atuação que impressiona, por exemplo, nos 3-0 contra o Novo Horizontino. Foi uma atuação realmente que chamou a atenção e dizer assim, pô, será que é esse time que vai encaixar? E foi logo depois de uma mudança de esquema tático, né, onde o Mancini começou a trazer mais o esquema de 3 zagueiros, começou a fazer algumas modificações. Mas ele tem oscilações muito negativas, né, como teve contra o CRB. Acho que o próprio jogo contra o Amazonas, o time jogou mal, mas jogou mal. E fazendo a ponderação em relação ao cansaço e conseguiu um 2-1, um 2-1 arrancado. O Amazonas ainda ameaçou ali no final do jogo. Então o Ceará é um time que consegue seus resultados muito à unha ali, e mesmo assim é um time que, analisando friamente pela pontuação, é um time que está a 3 pontos do Santos, né? Que todo mundo considera o time a ser batido. É um time que, mesmo com um jogo a mais, igualou a pontuação do Sport, que teve aquele início avassalador. E meio a isso, com mudanças do Mancini, né? E o torcedor faz essa cobrança, assim. A cobrança é muito pesada nas más atuações, porque o torcedor sempre atribui muito mau momento ao Mancini. Porque o Mancini tem modificações e tem escolhas que são muito questionáveis ainda. E apesar, e fazendo essa ressalva é importante fazer, eu sou contra a mudança de técnico sempre. Eu acho que o Ceará não consegue coisa melhor que o Mancini nesse momento. Eu acho que o problema do Ceará não passa
diretamente como foco principal treinador. Eu acho que o Mancini é um treinador capaz de conseguir todos os objetivos do Ceará numa Série B. Mas ele tem escolhas questionáveis que merecem crítica, independente de você ser favorável, ser contra a demissão dele. E trazendo para esse esquema de 3 zagueiros que o Mancini passou a adotar, ele tem uma escolha dele que, por característica, geralmente quando você coloca os 3 zagueiros, né, você tende a liberar os seus laterais, tende a liberar os seus pontas. E ele, quando usa esse esquema de 3 zagueiros, ele taticamente pede que seus pontas centralizem. E você mata o jogo do Eric Puga, né? Você vê o Eric Puga mais preso, mais limitado, jogando de costa, recebendo a bola. E quando ele faz essa mudança, que o Puga consegue abrir, é que o Ceará consegue ter as melhores oportunidades. Nesse recorte recente, onde o Ceará vem conseguindo pontuar muito mais do que o seu futebol vem evoluindo, existem algumas peças interessantes e a gente traz de novo para aquela questão da adaptação dos gringos, né? Você viu o Recalde sendo mais participativo, você viu o Facundo Barceló, que é um centroavante que vem fazendo gols, mesmo a bola chegando pouco. O Facundo Castro vem entrando no segundo tempo, vem sendo uma peça interessante. E o Mancini, as informações que tem do departamento de futebol é que ele tem o elenco muito na mão. Assim, por mais que o caos administrativo exista no Ceará, o caos político continue, a dificuldade financeira persista, o que se sabe é que o futebol ainda vem conseguindo blindar o elenco e que o Mancini realmente tem esse elenco na mão. E a forma como ele faz escolhas, como ele vem privilegiando o mérito dentro do elenco, eu acho que isso é um ponto positivo para ter esse elenco engajado. Você vê um elenco que vibra muito, comemora muito, mesmo a situação lá do Bruninho não ter cumprimentado o Barceló, que gerou uma repercussão, realmente são coisas que parecem ser realmente pontuais. E essa questão de relacionamento, de meritocracia, eu acho que faz parte dessa gestão de elenco que o Mancini vem tendo. Por exemplo, ele, depois do esquema de 3 zagueiros, uma vez, depois da contusão do Ramon Menezes, ele precisou usar o Jean Irmer, né, que é volante improvisado. O Jean Irmer foi muito bem. E não pelo fato dele ser volante, ele deixou de manter ele como titular. O Jean Irmer foi colocado novamente como titular. O Jonathan, garoto da base, também por causa da lesão do Matheus Felipe, foi colocado como titular, um garoto de 20 anos. Foi muito bem e vem regularmente atuando bem e ganhou a posição titular. E ontem na coletiva ele trouxe isso, falando eu preciso ser respeitado pelo meu jogador como um treinador justo. O cara entrou, performou, eu sacar ele por outros motivos, porque é um jogador mais experiente, porque é um jogador com mais liderança de vestiário. Não. E o ajuste desse esquema de 3 zagueiros do Mancini, ele não vem acontecendo visualmente, mesmo que os resultados venham acontecendo. A gente está falando de um time que, com todos os percalços, com todos os trancos e barrancos, é um time que tem 3 vitórias, 3 empates e só 1 derrota no campeonato. E ontem, sem poder contar com seus 2 laterais titulares, e é uma força, é um motor de um time, de um esquema de 3 zagueiros, contando com o volante como zagueiro, que é o Jair, contando com o jovem zagueiro Jonathan. Então, sim, o Ceará teve um time bem modificado, já com o modificado e recente esquema de 3 zagueiros. Então, o Ceará começou um jogo muito mal e muito decorrente dessa insistência do Mancini, que eu já trouxe anteriormente, de afunilar os pontas. Você perde um pouco do Puga pelo fato de ele estar de costas ali. Você vê um Barceló mais isolado. E eu acho que isso dificulta muito a construção do Ceará, né? Principalmente sem o Recalde, que faz aquele jogo acontecer mais pelo meio. E a Chapecoense também é um time bem limitado e não assustava muito, né? O Ceará muito preso, com essa válvula de escape de criatividade, que é o Eric Puga ali, muito bloqueado, o Barceló isolado, o meio-campo, o Patrick De Luca com o Lourenço, sem conseguir criar e fazer essa bola chegar de forma vertical. Usava muito o Jonathan, que é um zagueiro que tem essa curiosidade, né? Um jovem de 20 anos que só é zagueiro, joga como zagueiro há 2 anos. O Jonathan, até 2 anos, ele era atacante na base. E foi modificado para a posição de zagueiro, então ele tem essa qualidade de, com a bola no pé, ele ofensivamente é melhor. Inclusive, é o melhor das últimas gerações de zagueiros do Ceará, que vendeu o Marcos Vitor para o Bahia, o Jefferson para o Botafogo, que tem o David Ricardo como titular, que tem o Lacerda, que está voltando agora da Austrália. Ele é o melhor da sua geração nesse aspecto, que essa geração já tem a característica de jogar muito com a bola no pé, ofensivamente.
E o Jonathan é muito bom nisso, assim, ele avança com a bola, ele cria, ele constrói a jogada, e ele deixa menos brecha que o Matheus Felipe, né, que tem também essa, por característica, avançar, só que por ser mais lento, por ser mais pesado, ele recompõe muito mal. Então o Ceará fica menos fragilizado nesse aspecto. Mas mesmo assim, ontem a Chapecoense sai na frente, acho que o Ceará era inofensivo até o momento de levar o gol da Chapecoense ali numa falha do Richard. Acho que o Richard ali espalmou ali para dentro, ali para o centroavante finalizar. E ali você viu a torcida muito nervosa, você viu o estádio virar contra, você viu o estádio cobrando muito. E o Ceará, até levar o gol ali, até os 30 minutos, era um time que parecia estar pregado em campo, assim, muito cansado, lento, com recuperação lenta no jogo. Então, a partir daquele momento, o Ceará tentou acelerar um pouco mais o jogo, e já ali no apagar das luzes do primeiro tempo, faz um gol ali com o Barceló, uma bola que sobrou, e ele bem posicionado ali, finalizou para o gol. Encerrou o primeiro tempo, o Ceará ganhando, ou empatando ali, conseguindo esse resultado, que foi importante para voltar no segundo tempo com mais intensidade, né? Acabou ali o intervalo, a câmera da transmissão focou bem ali, o Pulga chamando os jogadores e conversando bem ali no meio campo. E o Ceará volta para o segundo tempo com muito mais intensidade. O Ceará volta mais... Não com a mudança em termos de organização, uma mudança positiva em termos de organização, mas com muito mais vontade e muito mais intensidade. O que demonstrava que era muito mais confusão tática no primeiro tempo do que praticamente esgotamento físico, né? Tanto que é um time que fez um gol no apagar das luzes do primeiro tempo e fez um gol no apagar das luzes do segundo tempo. Então, assim, físico tinha. Eu acho que a razão dessa baixa intensidade é muito mais desorganização e compreensão tática, né? Então, o Ceará foi pro sufoco, foi pro abafa. A Chape tentava sair no contra-ataque, mas acho que é um time muito limitado de variações, assim. É o time do Humberto Louser, assim, em termos de variação, em termos de construção tática diferente, para buscar esse ataque, buscar esse contra-ataque de uma forma mais pensada, mais elaborada, tinha muita dificuldade. E o Humberto Louser desculpa até te interromper, Léo. O Humberto Louser é conhecido, né? Ele subiu a Chapecoense, se não estou enganado, em 2020, dessa forma. Joga por uma bola, né? Casa fechada ali na defesa. Tenta ser aquele time chato, né? Na Série B. E acaba, de fato, até prejudicando o espetáculo, né? Para as duas equipes, porque fica um jogo, de fato, muito burocrático. Exatamente, muito pilhado na beira do campo, assim, eu acho que afetou muito o time deles, você viu um time muito nervoso, quando tinha essa transição, e mesmo jogando fora de casa, era um time muito nervoso na transição, e ele muito pilhado, levou também cartão amarelo, já vem acumulando vários cartões amarelos, assim, bem nervoso à beira do gramado, e o Ceará insistindo muito mais na intensidade, na força, do que propriamente na tática, mas já mostrando um pouco mais de variação do que vinha mostrando anteriormente, né, no primeiro tempo, e eu acho que assim, que a entrada do Facundo Castro ajudou muito a abrir aquele jogo pelo lado direito, né? O Ceará tinha pouquíssimo jogo pelo lado direito com o Ailon, né, que se lesionou, e veio a entrada do Facundo Castro. O Facundo Castro deu mais intensidade, muito mais precisão nos cruzamentos, e o Richard, que foi o personagem que falhou ali no primeiro gol, consegue, já no final do jogo, o Ceará vinha acabando, assim, a Chapecoense marcou 2-1, e era um roteiro que o torcedor do Ceará conhece demais. Jogo em casa, a gente precisando ganhar, leva um gol, consegue empatar, vai buscar a virada e leva um gol no final, né? Então o torcedor do Ceará, quando aquela bola entrou, já disse, a gente já viu esse roteiro, assim, a gente sabe o que isso aqui se repetiu e vai se repetir muitas vezes. Mas ali, por um toque do jogador, o Ceará teve a sorte de ter esse gol anulado. Poucos minutos depois, já na reposição de um ataque da Chapecoense, o Richard solta a bola rápido, o Saulo, que tinha entrado ali na vaga do Barceló, que não vinha sendo tão efetivo no jogo, né? O Saulo tá numa fase bem complicada. Dá um toque ali de calcanhar, sobra pro Eric Pulga e o querido Auremi, né? Queridíssimo Auremi. Acho que foi a maior contribuição que ele deu pelo Ceará, assim, maior do que quando ele jogava aqui. Depois dele sair daqui, a maior contribuição foi ontem, assim. Podia ter feito a falta 10 metros antes da área. Mas ele foi levando e esperou entrar na área para fazer a falta ali no Eric Pulga. Pênalti claro, que o Saulo pegou a bola. E quando o Saulo pegou a bola, 90% do estádio ali se assustou pela fase do Saulo, pelo mau momento. E até brinquei, assim. Tava assistindo aqui em casa com meu filho. Eu falei assim, olha, excelente, pai. Excelente o Saulo bater. Porque é um ganha-ganha. Porque o Barceló tinha pegado a bola e o Barceló vem fazendo gols, vem se recuperando, vem muito bem. Assim, acho que o problema do Ceará nesse momento não é centroavante. E o Barceló pegou a bola para bater. Aí eu falei, então... Aí quando o Saulo tomou, eu falei assim, ó, o lado bom o Saulo já tá muito mal. Se ele perder,
ele fecha a porta 100% para o Ceará e nem é mais cogitado. O Barcelona, se ele perder, ele vai ser queimado porque é um centroavante que está funcionando. Já se o Saulo fizer, a gente talvez recupere o centroavante. Foi o que aconteceu, né? O Saulo bateu, fez o gol e ali no apagar das luzes o Ceará consegue a vitória, que deixa ele ali colado com 12 pontos no G4, pertinho do G4, na quinta posição por enquanto. Na temporada a gente pode cair 2 posições hoje, mas ali pertinho. E tem um jogo em casa, né, na sexta-feira, onde pode entrar de vez, consolidar a sua entrada de vez no G4. E o Ceará tem uma característica, né? O Ceará enfrentou até aqui muitos times que estão na... O Ceará não enfrentou times praticamente da região de baixo da tabela, né? O Ceará enfrentou o Goiás, enfrentou o Avaí, o Mirassol, enfrentou o Novo Horizontino, que ou são times que estão do 10º para cima, ou são times que estão ali próximo do 10º colocado, mas times com potencial de brigar em cima, né? Então, assim, o Ceará tem essa vantagem, assim, diferente do... Você pegar a tabela do Goiás, enfrentou muitos times na zona de rebaixamento. Ô, Léo, Oi. Deixa eu te fazer um questionamento, pedir licença, Vinícius. Como é que a torcida do Ceará, a torcida que debate mais em rede social, está encarando essa Série B? Ela está no momento ainda de se entender como time, esperar um encaixe para disputar uma Série B, mirando aquela pontuação de 63 pontos, ou ela já vê que essa Série B tem os times que vão disputar, são 6 times, são 5, são 4, tem que começar a torcer muito contra um América, contra um Sport para escorregar e ter uma possibilidade? Como é que a torcida do Ceará está encarando nesse momento a Série B? Com perdão da palavra, a torcida está encarando com um termo que está muito usado no Twitter, assim, a moda é caralho. Assim, o Ceará está indo na moda, a moda caralho, está indo porque assim, antes eu acho que a impressão inicial da Série B é que realmente existiam aqueles 6 times que iam brigar ali de forma forte, firme. Mas a gente está vendo que todo mundo está vivendo já essa oscilação, assim, até o próprio Santos, que é um time bem superior, o Sport, que teve uma largada fora do comum, e o Ceará, a moda caralho, encostou nesses times, encostou no Sport. Então a torcida está entendendo que o Ceará não é confiável em termos de constância e regularidade, que ele vai ter essas oscilações, mas ao mesmo tempo entendeu que é possível. Nessa moda, se organizando, brigando, lutando, aos trancos e barrancos, a gente entendeu que o importante é estar perto ali. É estar ali encostado no G4 sempre, até tentar numa janela. Assim, a torcida compreende muito que o transfer ban prejudicou o Ceará antes do fechamento da janela. Assim, o Ceará precisava e tinha 4 reforços ali engatilhados que não vieram. E o Mancini sempre traz isso para a coletiva. Então, assim, a ideia da torcida é muito... realmente não tem bicho-papão. Dá para a gente chegar, mas a gente precisa sobreviver até essa janela abrir de novo. E precisa, principalmente, conter a crise política. Mas uma grande parte da torcida é muito reticente ainda com o Mancini. Mas aí eu acredito que, assim, que a pontuação, o desempenho e a falta de opção no mercado vão segurando o Mancini. Assim, eu sou muito contra essa ideia de que o problema do Ceará é treinador. Eu acho que a gente claramente tem capacidade de chegar nos objetivos se for pelo treinador. Quer dizer que a tua pegada hoje é mais uma questão de sobrevivência até chegar na janela. Ficar ali próximo do G4 para poder ter o arremate com os jogadores que estão para chegar. Porque assim, é um time muito... O time do Ceará é um time muito operário. É um time que, por mais nos piores momentos de pior desempenho do Ceará, nunca aconteceu o Ceará desligar de vontade. O Ceará, quando perdeu, quando teve desempenhos de se esquecer, foi um time que era bagunçado em campo. Nunca foi um time que deixou de brigar. Era um time bagunçado, mas era um time que caía. Então, assim, internamente, tanto transparece como... Na verdade, externamente transparece, como internamente as informações que a gente tem é que o elenco está muito fechado, muito focado, muito unido, muito focado no propósito. E eu acho que isso é o básico. Para um time com dificuldade financeira, um time limitado, conseguir o acesso. Então, isso a gente tem. Eu acho que a gente tem que somar fatores pequenos, porque a gente não vai ter um time sobrando nessa Série B. O Ceará não vai sobrar nessa Série B. Então, a gente precisa de fatores como isso. Elenco fechado, tentar colocar sempre os salários em dia, torcida comprando a ideia, time brigando, e eu acho que aí a gente tem a nossa chance. Uma janela ali com 3 reforços ali pontuais
que agreguem mesmo, que dê uma mudança de jogo, dê banco para o Ceará. Eu acho que a gente tem capacidade aí de seguir brigando até o final, pelo menos isso. Atos, Léo, eu não sei se o Atos viu, né, também esse lance, mas eu queria saber da visão do Léo, né, e do Atos também, caso ele tenha acompanhado, sobre o lance polêmico da partida, que foi o gol anulado da Chapecoense e logo em seguida a reposição ali do Richard, né, que gerou o pênalti a favor do Ceará, que saiu o gol. Eu vi até não vou dizer polêmica, mas alguns torcedores dizendo que a Chapecoense foi garfada, né, que foi prejudicada na partida. Sinceramente, na minha opinião, eu acho que o árbitro acertou nos dois lances, tanto no gol da Chapecoense, né, que de fato havia um impedimento, quanto também ali no pênalti que gerou o gol do Ceará. Eu não vi nenhuma irregularidade, né? Alguns falaram que o Richard cobrou o tiro de meta com a bola rolando. Sinceramente, eu não. Ele joga a bola e cobra rápido, né? Como tinha que ser feito mesmo. Isso é até um mérito do Richard, né? Que tinha que acelerar a partida. O Ceará estava com alguns jogadores ali no ataque. Acho que foi muito mais do que o próprio Léo citou, né? O erro ali do Auremir de não ter feito a falta fora da área no Eric Puga. Ele esperou para fazer a falta ali dentro da área que gerou o pênalti, né? Mas, Léo, tu viu algo que de fato justifique essa polêmica por parte de alguns torcedores rivais, né, do Ceará nas redes sociais, alguns torcedores também da Chapecoense reclamando tanto do gol anulado quanto do pênalti, né, da origem do pênalti marcado ali a favor do Ceará? O questionamento lá foi muito porque, assim, realmente, se a bola tivesse saído direto para o jogador ali, realmente não tinha se impedido, eles estavam bem na mesma linha. Mas aí o VAR identificou um toque ali que realmente coloca o jogador na condição de impedimento. Foi isso que invalidou a jogada. E eu acho que o Richard repôs a bola muito rápido, de forma legal, e o erro ali, a principal falha ali foi do Auremir. E não ter trocado ali o vermelho pelo gol, pelo possível gol, pelo pênalti ali. Final de jogo, ele teve muito campo, cara. Ele tava colado no Puga pelo menos 6, 7 metros antes da área. Teve a oportunidade de derrubar muito antes e deixou para derrubar 1 metro dentro da área. Não foi nem na linha. O Puga caiu, ele derrubou o Puga 1 metro dentro da área. Assim, foi uma falha mesmo de percepção do próprio. Tanto foi bem anulado o gol da Chapecoense, como foi regular o gol do Ceará. Chegou a ver, Atos, o lance, não, né? Não vi não. Eu não, né? Porque, de fato, esse jogo do Ceará foi logo ali após as partidas da Copa do Nordeste, né? Que, naturalmente, o seu semifinal do Campeonato Regional chamou mais atenção. Eu também acabei não acompanhando o jogo do Ceará, vi o jogo compacto, né? Que é publicado no YouTube depois e vi, né, a repercussão do lance, mas concordo com o Léo. Não achei que justifica, né, essa polêmica. O gol da Chape teve esse detalhe, no fim das contas, na minha opinião, concordo também que foi bem anulado, e ali no tiro de meta, né, cobrado pelo Richard, que gerou pênalti, inteligência do Richard, não vi, de fato, a bola fora de posição, ou a bola em movimento, né, foi mérito do goleiro, mérito ali do Saulo, né, que acaba dando um toque de primeira para o Eric Puga, e demérito, né, é uma falta até de inteligência do Auremir, como o próprio Léo destacou, de não ter feito a falta antes, né, seria expulso, seria, mas era o que tinha que ser feito, né, de fato, para impedir aí este gol do Ceará, que acabou saindo no pênalti, e enfim, de toda forma, né, a Chape acabou sofrendo e levando o gol no fim da partida. Mas é isso, Léo, Atos, se vocês não tiverem algo mais a destacar sobre a partida, a gente pode partir para o campinho, né, para eleger aí os melhores e piores jogadores em campo. Algo mais, Léo? Não, para o campinho mesmo. Vamos embora. Rodrigão, pronto, providência, já está colocando aí na tela. Ligeiro. Né? Aí ele vai se comunicando com a gente através do pensamento. Pô. Eu vou pensando aqui, eu vou chamar o campinho, o Rodrigão já tá ligado. Mas é isso, vamos começar então, Léo, dos melhores para os piores, né? Tem algum jogador, essa tua avaliação, que foi muito bem em campo, que vale aí, de fato, a melhor avaliação, nesse verde mais claro? Eu acho que o Jonathan foi bem. Acho que o Jonathan foi muito bem. Gosto muito, cara. Gosto muito do Jonathan. Acho que o Ceará tem um ativo fantástico. E ontem eu falava com o diretor de categoria de base do Ceará, porque desde os últimos 3 jogos que o Jonathan vem jogando muito bem, e eu sempre
mando mensagem para ele, pô, o Jonathan tá muito bem, Israel Portela. E ele disse assim, gostei não. Não gostei. Tipo assim, muito, muito crítico, cara, muito crítico. Todo mundo elogiando o moleque, até torcedor mais chato, o homem é muito crítico. E ele é muito incomodado porque, assim, a base do Ceará tem alguns, dentro do trabalho da base do Ceará, eles têm modelos de jogadores com características que eles inspiram, eles fazem os jogadores se moldarem àquela característica. Eles criaram personas com jogadores onde o Ceará quer que o jogador da base formado lá tenha a característica tal. Por exemplo, na época, não sei se isso mudou, o goleiro era o Everson, que passou por aqui, que tinha reposição rápida de bola com os pés e tal. E tinham algumas pessoas. E os zagueiros que o Ceará forma, eles têm muito essa característica de saber jogar com a bola no pé. E é uma coisa que ele falou ontem. Eu me incomodo muito, cara, porque assim, os moleques são muito bons com a bola no pé. O zagueiro do Ceará, ele consegue sair jogando, ele consegue dar um passe vertical profundo. Por mais limitado que ele seja, como defensivamente, ele consegue fazer isso também de forma equilibrada. E ele falou, eu me incomodo porque eles precisam saber também zagueirar. E geralmente, quando você vê esses jogadores da base do Ceará oriundo, o David Ricardo, o Lacerda, o Jonathan, o Marcos Vitor, sendo criticados por uma falha importante no jogo, é porque eles não zagueiraram. É porque ele tentou sair jogando, é porque ele tentou avançar, entendeu? Isso que incomoda muito. E o Jonathan é muito melhor que os outros nesse aspecto de sair com a bola jogando. Então, eu acho que ele merece o verde mais clarinho. Eu acho que o Richard só não merece pela falha do primeiro gol. Acho que não seria justo com a partida do Jonathan. Então, o Richard ficaria com o verde ali mais intermediário, porque eu acho que tanto as intervenções que ele fez no jogo, algumas intervenções poucas, mas interessantes, e a rápida saída de bola ali para o pênalti sofrido, acho que fizeram a diferença. Além do Jonathan, alguém mais no muito bem também, né, nessa avaliação do verde mais claro, ou a gente já pode partir aí e seguir, né? O Richard que recebeu, jogou bem, mas seguir num outro tom de verde, né? Apenas o jogou bem. Pensar aqui. Agora sim, deixa eu só conferir aqui, não. Chupuga seria o verde mais escuro um pouquinho também. Igual do Richard, né? É, igual do Richard. Eu acho que só esses mesmo. Só o Jonathan, na verdade, que eu acho que merece esse verde mais claro. Eu acho que ele se destacou positivamente. Ok. E aí, na avaliação do outro tom de verde, né, o verde musgo, a gente tem até então Richard e o Eric Puga. Alguém mais nesse verde jogou bem? O Barceló, eu acho que eu costumo geralmente avaliar o centroavante por ocupar o zagueiro ali, sempre cansar o zagueiro e ser efetivo nas oportunidades que teve. Acho que o Barceló ele se posicionou bem, acho que ele foi efetivo quando teve a oportunidade. E eu acho que eu julgo mais o atacante, o centroavante, assim, mais fixo por esse aspecto. E aí, por aí, né? Acho que é por aí. Razoável agora, avaliação amarela. David Ricardo. Acho que o David Ricardo ele é um zagueiro muito regular. Acho que o David Ricardo é um zagueiro muito regular, assim, ele é muito confiável. Mas ontem eu acho que ele deixou um pouco de espaço, assim, um time bem limitado da Chapecoense, ele faz pior essa função, assim, ele tem a qualidade quando avança com a bola, e quando ele avança com a bola, ele geralmente tem mais dificuldade em cobrir esse espaço, apesar de ser mais rápido que o Matheus Felipe. E é fato, assim, que o Jonathan jogando ao lado de qualquer zagueiro, pelo momento que ele vem, ele consegue melhorar o potencial de todo zagueiro que joga com ele. Mas, ao mesmo tempo, pela partida acima da média que o Jonathan fez hoje, acho que ficou mais evidente as falhas do David Ricardo. Ok. Além do David Ricardo, alguém também com essa avaliação razoável? Eu acho que o Patrick De Luca, eu acho que também foi uma partida razoável dele, amarela. O Lourenço também. O Lourenço, mais uma vez, sempre quando eu faço avaliações um pouco mais negativas do Lourenço, é pelo fator Lourenço. Acho que ele ajuda tanto o time, ele agrega tanto, ele é tão participativo que quando ele é nota 7, a gente joga ele para baixo. O sarrafo é alto, né? O sarrafo do Lourenço é muito alto, assim. Eu brinco assim, na Austrália já é Lourenço no Fortaleza em 2025. Viu? Na Austrália já é Lourenço no Fortaleza. Você não tem nem dor de cabeça com isso, não.
Os homens gostam, viu? E contrata até o final do ano. Dificilmente a gente vê ele aqui renovando. O Jair também, eu acho que merece o amarelo. Eu acho que das partidas que ele fez recentemente, foi a que ele fez mais abaixo. Acho que não teve nenhuma falha determinante, mas ele vinha muito bem, ele vinha sempre no nível mais acima do Verde, depois que ocupou a posição de terceiro zagueiro. Apesar de ele estar posicionado aí no meio, ele jogou de terceiro zagueiro ali embaixo. E eu acho que ele fica com amarelo também por ter baixado o nível das atuações que ele vinha tendo. Eu acho que amarelo para o Castilho também, que entrou no segundo tempo, mas foi participativo. Eu acho que dificilmente eu gosto de avaliar jogador que entra pouco, mas acho que o Castilho foi bem. Tem uma correção, ó. Eu vou dar um verde musgo para o Facundo Castro, que entrou ali no lugar do Ailon. Eu acho que ele foi muito participativo, acho que ele foi diretamente responsável pelo sufoco que o Ceará deu no segundo tempo ali, em busca da virada. Eu acho que o Ceará poderia ter virado antes do pênalti, teve chance para isso, e muito por questão da entrada boa do Facundo Castro, que já vem entrando bem em muitos jogos e vem sendo muito, muito, muito útil assim, nesse segundo tempo. Eu já falava isso, né? O Mancini insistiu muito no Castro como titular, numa fase que ele estava muito mal, assim, numa rotação muito diferente dos outros. E eu falava sobre isso. Eu falei assim, a gente tem que colocar o Ailon, o Ailon tá jogando bem. A gente precisa jogar com outro jogador, Alberto, e voltar a usar o Castro no segundo tempo, né? Ele pega o time mais cansado, voltar a recuperar ele, voltar a dar confiança para ele, e é exatamente o que está acontecendo agora. Ô, Léo, deixa eu te perguntar. Saulo Mineiro, autor do gol da vitória, né? Foi inteligente ali na reposição do Richard, né? Ele que faz o pivô, né? Se eu não estou enganado. Dá a bola ali para o Eric Pulga. Não dá para, pelo menos, colocar o Saulo Mineiro com a nota razoável, né? Uma avaliação razoável, ou de fato dá um razoável para ele, pela participação e pelo ter marcado o pênalti, né? Isso. Porque senão estaria lá no laranjinha, no vermelhinho, como eu sempre estou acostumando colocar ele. É o que você disse, pode ser uma virada de chave também, né? Para o Saulo Mineiro. Exatamente. E a gente já imaginava que fosse a virada de chave nas finais do estadual, né? Onde ele marcou gol, onde ele foi bem, mas não veio acontecendo. Desde que chegou no Ceará, que o Saulo Mineiro já tentou virar essa chave várias umas vezes. 20 vezes. Não, quando ele chegou fazendo gol. No primeiro jogo, ele fez um gol ao estilo dele mesmo, arrastando assim na lateral e fazendo gol. Todo mundo pronto, meu amigo. Tá resolvido o problema. Aí se lesionou, sofreu com lesão, aí para se adaptar, vem sofrendo muito com isso. Mas eu acho que merece o amarelo aí, o Saulo, pela... Assim, e esse campinho desenha muito o que foi o Ceará, né? Venceu, mas fez uma partida muito mediana, assim. O time venceu de virada no final do jogo e foi essa rama de amarelo, é isso mesmo. O time não jogou bem, ganhou o jogo, mas não fez uma partida de organizada, uma partida que você pode tirar uma conclusão positiva sobre um crescimento. Além desses, alguém mais no razoável, a gente já parte para as avaliações negativas? Não, pode passar para negativo. Então vamos para o jogou mal, né? Avaliação laranja. Restam aí o Rafael Ramos, lateral direito, o Vitor, lateral esquerdo, Ailon, o Richardson, né, que entrou no segundo tempo, e também o Lucas Mugni. O Ailon eu vou colocar laranja, porque ele também vinha mal até se lesionar, né? Então, assim, eu acho que tem muito dessa baixa rotação já da lesão, mas não dá para ser injusto com os outros, né? E avaliar ele positivamente por causa disso. Coloco o laranja no Ailon. Vou colocar o laranja nos dois, no Rafael Ramos, perdão. Laranja no Rafael Ramos. Começou mal, mas depois eu acho que ele oscilou um pouco mais positivamente, foi mais participativo. Teve alguns cruzamentos bons, coisa que ele não vinha tendo. E eu acho que merece o laranja aí. Paulo Vitor vermelho. Acho que o Paulo Vitor vem muito mal, assim, em especial porque ele tem como referência a posição titular da posição, que é o Matheus Bahia, né? Que geralmente é bem regular, e regular para mais, apesar de uma oscilação negativa que ele teve recente. Mas geralmente é regular, muito regular para mais. Então, quando você bota o Paulo Vitor, cai muito assim, a diferença da posição, né? No esquema desses 3 zagueiros que a gente precisa ter laterais que subam, que apoiem os pontas. O Ceará vem sofrendo aí muito com essa discrepância de qualidade entre os reservas que vem entrando. E o Mugni vermelho também. Acho que o Mugni entrou muito mal ontem. Foi bem prejudicial. O Richardson fica sem nota ou sem nota, sem nota? Sem nota. Eu acho que o Richardson não teve pouco tempo de avaliação. Eu acho que não comprometeu.
acho que seria injusto dar uma avaliação positiva, mas também negativa não. Acho que ele não comprometeu. Acho que fez ali o papel dele, um papel muito mais tático ali, de fechar, de compor, de ser aquela proteção para um time que estava se jogando todo, né? Que estava com 3 zagueiros, mas mesmo assim precisava de uma proteção ali. Então, assim, eu acho que o Richarlison fica sem avaliação. É isso. Para finalizar, a avaliação do técnico, o Wagner Mancini, né? E aí você pode ficar à vontade para escolher um muito bem, jogo foi bem, né? Apenas bem, razoável, mal, muito mal, e sem nota não dá, né? Mas tem 5 opções. Razoável. Acho que o Mancini foi razoável. Eu acho que ele erra muito nessa escolha tática dele, de você ter os pontas afunilando no esquema desse. Eu acho que o Ceará fica muito preso, acho que o Ceará insiste muito pelo meio. Eu acho que isso é muito fruto da falta de qualidade no cruzamento que os laterais do Ceará têm, né? Os pontas, eles têm muita essa dificuldade de cruzar, assim, de lançar a bola na área. E pelo fato de não ter um centroavante de referência com muito poder físico, altura, força. Ele tenta muito afunilar esse jogo, mas quando vira a única saída, fica muito fácil de você bloquear, barrar. Em especial um time muito físico como a Chapecoense, né? Mas no segundo tempo ele fez algumas mudanças que tornaram o time mais móvel, e eu acho que somado à vontade do jogador, acabou acertando e no final saindo aquele resultado, aquele pênalti no final, e eu acho que tem também o dedo do Mancini, tem o mérito dele. Aí vai ter uma semana agora, praticamente uma semana para treinar para o próximo jogo na sexta-feira, e depois disso vai ter 10 dias, né? Aí resta aquele problema, né? Que eu acho que eu vi foi no Timbucast, o Atos falando. Time ruim não pode treinar, meu amigo. E time ruim tem que jogar, porque time ruim não pode treinar. E, assim, e o Ceará não pode dar treina, tempo, não. Pode não. Se der tempo para time ruim treinar, e o Ceará geralmente quando treina tem tempo para treinar, piora. Então vamos ver aí o que o Mancini consegue usar nesses 10 dias, nesses 5 dias a princípio, né? Depois 10. Muito importante fazer esse resultado na sexta-feira, para depois ter 10 dias de tranquilidade, principalmente, acho que nem pela parte de treinamento, mas pela parte de recuperação física, descanso, ajuste, do que propriamente pela parte tática. É isso, né? Então vamos finalizar aqui esse pós-jogo, né? Análise da partida entre Ceará 2 e Chapecoense 1. E tem até continuar falando aqui do Ceará, né? Mas isso sobre a coletiva do técnico Wagner Mancini, a matéria que inclusive que acabou de entrar no site do NE45, né? Da redação. O Wagner Mancini ele fala sobre o interesse do Corinthians no Eric Puga, né? Eric Puga que vive essa novela, se vai sair, se não vai sair do Ceará. E aí, o Wagner Mancini ele fala que seria terrível, né? Caso o Eric Puga venha sair aí da equipe. Dá para dizer, Léo, na tua avaliação, a gente sabe que o Eric Puga é o jogador mais perigoso, né? Do Ceará, mas dá para dizer que o Ceará, ele, nesse momento, é dependente, de certa forma, do Eric Puga, que caso o Eric Puga venha sair, esse time vai sofrer bastante a ponto de encontrar dificuldade, né, e alternativas ofensivas para manter uma boa sequência na Série B? Sem dúvida. E o próprio Mancini disse isso. O Mancini já tinha dito isso, né? Quando o Puga estava lesionado, ele disse que o time não estava... Bem sincero, né, Léo? Foi bem sincero. Tipo assim, eu não tenho terrível. É bola no Puga e é bola no Puga. Porque o Ceará, sem o Puga, ele tem pouquíssimas alternativas, assim. O período que o Puga ficou longe, o Ceará foi um time muito engessado e o Mancini não veio conseguindo encontrar alternativas para isso. O ponto de desequilíbrio do Ceará, o ponto de imprevisibilidade é o Puga. E a gente sabe disso. Por isso que eu sempre falei, assim, que o ponto principal, o foco principal do Ceará na janela precisa ser um ponta direita. Para tentar, de certa forma, achar uma escapatória para o outro lado, para tentar desafogar um pouco o Puga e dar mais imprevisibilidade. Você não pode dizer, o cara, o ponta vem sempre daqui, vamos fechar esse ladinho aqui que é imprevisível. E mesmo assim o Puga vem conseguindo ser imprevisível. Ele vem conseguindo sofrer falta, ele vem conseguindo dar passe, ele vem conseguindo finalizar. Então, para o Ceará é impensável um acesso hoje sem o Puga. É isso, né? Eu só vou ler aqui o trecho, né, do que disse o Wagner Mancini. Foi muito sincero, né? Como o Atos bem destacou, ele disse que seria terrível. O Puga faz o nosso time ser diferente na parte ofensiva. Se nós não tivéssemos ele, teríamos muito mais dificuldade nos jogos. Ele acaba sendo, muitas vezes, uma peça de difícil marcação para o adversário. E, em cima disso, abre espaço para que outros atletas joguem também. Então, ele é de fundamental importância. Eu, sinceramente, não acredito que ele vá sair, até porque a gente conversa sobre isso ao longo dos dias dentro do Ceará.
Mas aí, ainda assim, é uma novela e é dentro desse contexto que a gente falou, né? Sem o Eric Pulga, o Ceará tem muita dificuldade na parte ofensiva. Prova disso é o que o Léo citou, né? Os jogos que o Ceará ficou sem o Eric Pulga e teve muita dificuldade, né, nessa temporada. O Reinaldo Lira, ele fala aí, recomendo o Cléo Silva para o Ceará. E aí, Atos? Não, peraí, pô. Léo já tá passando por dificuldade já. Assim, não queria matar ele do coração, não. Mas sobre o Mancini, eu acho que foi muito profundo o que o Mancini declarou. Quase que ele disse assim, meu irmão, eu só tô aqui no Ceará ainda por causa do Eric Pulga, porra. O meu salário pinga pelo que esse cara tá jogando esse ano. Porque se tira o Eric Pulga do contexto, esquece. O Patrão já tem mandado embora. Ele já tinha dito isso. Quando o Pulga, antes de começar o Brasileiro, falaram isso. Assim, o Pulga está sendo observado pelo mercado. Eu já falei pro Ceará, pelo amor de Deus, não vendo o Pulga. Ele é muito sincero. Assim, o que fala assim, que não houve proposta, mas que o Corinthians se assustou com os valores, né? É aquela coisa, pagar a prestação é bom demais, né? E não pagar é melhor ainda, né? Eu acho que o Corinthians tem muito esse hábito. E para o Ceará, assim, a multa do Pulga é de 20 milhões. E eu acho que nem que não saísse pela multa toda, mas tinha que ser algo muito perto disso. E se fosse um ponto de decisão, seria pela crise financeira do Ceará. Mas eu acho muito difícil. Até quando, Léo? Tem contrato até quando? Eu não vou ter certeza. O Ceará tem 70% do passe dele, e se eu não me engano, vai até 2026 o contrato dele. Os outros 30% eu acho que são divididos entre o Ari e o Atlético Cearense, se eu não me engano. Ou Floresta. E é aquela coisa, né? Às vezes, claro, o Ceará está num momento de dificuldade financeira, mas às vezes vale muito mais segurar um jogador que é fundamental na campanha, né? No desempenho da equipe, para quem sabe conquistar um acesso e lucrar com esse acesso, do que vender e aí você perder força e não conquistar o acesso. Né? Eu lembro aqui o Sport que vendeu o goleiro Maílson e muito se falou que se o Sport tivesse o goleiro Maílson poderia ter subido, né? E não iria lucrar com a venda do Maílson, mas poderia lucrar com o acesso, caso viesse garantir, né? E o Pulga tem outro fator, Vinícius. O Pulga tem outro fator. O preço da açaí aqui está descarregando o celular. O Pulga tem outro fator. O Pulga é um torcedor do Ceará, desde criança. E ele sente, ele vibra, ele puxa o elenco, ele chama. Esse é um moleque, mas é um moleque que vive assim, o que o torcedor está vivendo. E isso tem um fator muito primordial dentro do elenco. Isso já foi mencionado por outros jogadores, já foi mencionado pelo próprio Mancini, pela diretoria. Ele é um torcedor ali dentro cobrando. E tanto que é um papel que ele assumiu ontem, no intervalo, eu já destaquei isso, que ele chamou o elenco, mesmo sendo um cara mais jovem, chamou o elenco para cobrar. Pô, vamos jogar, pô, vamos. Entendeu? Assim, ele tem esse papel. Além do referencial técnico, tem esse referencial simbólico de ser um torcedor, assim. Então, eu acho que é uma perda imensurável por vários aspectos. Perfeito.